Então, adianta ela aí para ver se vai ficar com sono. Bota ela no... para ver se vai ser o sono. E aí, Veloso, tranquilo? Ô, João Marcelo, se você estiver assistindo aí, faz favor para mim. Informa para mim, por favor, se o áudio está funcionando. Tá conectado aí? Agora voltou. Tá com atraso de quanto tempo? Fala aí, Vinícius. O link eu mandei nos stories lá, se quiser assistir, fica à vontade, tá? A ideia aqui é fazer a correção de uma lista de exercícios sobre semelhança de triângulos, tá? A gente já começou a leitura da primeira questão aqui, vamos ver se a gente consegue terminar. Então, só voltando aqui a leitura, né? O perímetro de um triângulo é 60 metros e um dos lados tem 25 metros. Qual é o perímetro de um triângulo semelhante, cujo lado homólogo é o lado que está na mesma posição, ou seja, oposto ao mesmo ângulo? Ao lado dado mede 15 metros. Então vamos tentar entender isso aqui. Se eu tenho um triângulo, tá? Vou desenhar um triângulo qualquer. Deixa eu ajustar a câmera aqui, que minha câmera vai ficar na frente. Tá. Beleza. Então eu tenho um triângulo ali, certo? E a soma dos lados desse triângulo, ajustando um pouquinho de cada vez, a gente vai chegar lá, beleza. Aqui eu tenho o lado A, o lado B, o lado C. Esse ângulo aqui é o primeiro, esse ângulo aqui é o segundo, esse ângulo aqui é o terceiro, tá? Só para diferenciar cada um deles. O que eu vou fazer? Um dos lados, ele diz que vale 25. Então, eu vou dizer que esse lado aqui vale 25 metros. Ele não falou qual é, então eu posso determinar qual é o lado. O texto diz que a soma A mais B mais C é igual a 60. Ok? Da mesma forma, o texto diz que existe um triângulo semelhante ao primeiro, só que com dimensões um pouco menores, tá? Que vai ter os ângulos aqui 1, 2 e 3, certo? 1, 2 e 3. A soma dos lados desse triângulo aqui vai ser 15, mas o que seria o lado homólogo eu vou chamar de A', vale 15. A soma dos lados não vale 15, desculpa. A soma dos lados ali vale... Ele quer saber o perímetro, né? Ele quer saber quanto vale a soma dos lados. Aí, olha só. Aqui seria B', C', tá? Como que você chegou nessa relação aí, Rafael? Como que você montou isso? Como ele diz que os triângulos são semelhantes, né? A gente tem alguns casos de semelhança que eu não vou falar aqui no vídeo agora, mas a ideia aqui é mostrar para vocês o seguinte. Esse ângulo aqui, ele tem um lado oposto. O lado oposto é o B. O mesmo acontece no triângulo maior. Então a gente vai comparar esses lados para chegar numa relação de comparação. Essa razão que a gente vai usar para comparar. O que ele quer saber é quanto vale A' mais B' mais C'. É isso que ele quer saber, é isso que o exercício quer saber. Mas como que eu faço para chegar nesse valor? Eu preciso de uma relação entre os lados que valem 25 e 15, que são os dois lados homólogos.
Eles são homólogos porque se opõem ao mesmo ângulo. Então, nesses dois triângulos, eles estão numa posição semelhante, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Esse lado que vale 25, eu vou comparar com o lado que vale 15. Então, como que a gente compara isso? Vai montar uma razão. A razão vai ser assim, ó, 25 sobre 15. E essa razão eu vou usar para comparar com o perímetro, que é a soma das medidas dos lados. Eu vou comparar com o perímetro do maior, que vale 60. Para chegar no perímetro do menor, o que eu faço agora? Eu vou colocar o valor desconhecido. A gente usa o x, certo? Então, o que eu fiz? Eu comparei aqui o lado do maior, o lado do menor. Do lado direito, na segunda fração, eu tenho o perímetro do maior e o perímetro do menor, que eu preciso descobrir. Na matemática, quando você tem essa igualdade de frações, né? Uma fração do lado esquerdo e uma fração do lado direito, a gente costuma multiplicar cruzado, multiplicar em x. Então, você teria ali 25x igual a 60 vezes 15. Ok? E aí o x, ele vai ficar sozinho, o 25 vai passar para o outro lado, vai ficar 60 vezes 15. O 25 passou para cá dividido. Certo? Ou o caminho mais longo seria você multiplicar o 60 pelo 15 e depois dividir por 25, tá? Só que não precisa fazer isso. A gente pode fazer isso de um outro jeito. Deixa eu só dar uma olhada aqui que eu devia estar acompanhando isso. Tá funcionando perfeitamente. Obrigado. Show de bola. Vamos lá. Então, tá. Aqui na multiplicação, normalmente eu não sou muito fã de multiplicar números que vão me dar trabalho, números muito grandes, para depois ter que dividir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar isso daqui, esses dois números, por 5. Tá? Vai ficar 60 vezes 3 dividido por 5. E agora eu vou fazer de novo a simplificação, só que eu vou simplificar o 60 e o 5, dividindo os dois por 5. Se eu divido os dois por 5, vai ficar, no lugar do 60, 12. No lugar do 5, fica 1. E o 3, como eu não fiz nada com ele, eu vou repetir. Olha só que beleza. Não precisei fazer nenhuma operação muito grande, multiplicar, né, o 15 por 60 para transformar o número em algo muito grande para depois dividir. E aí a gente encontra o resultado. X vai ser igual a 12 vezes 3, que vale 36. Ok? Então significa o quê? Que o perímetro desse triângulo menor, que é a soma dos lados aqui, agora que a gente descobriu o valor, pode tirar a interrogação, vale 36. Ok? Estou falando rápido demais, está dando para acompanhar. O pessoal que está assistindo no Instagram, tem um link que eu postei nos stories. Caso você queira entrar na live lá para acompanhar, ele está nos stories. Vamos lá. Questão 2. Só mudar aqui para o meu contexto. Aqui, ó. Questão 2. Se ângulos com marcas iguais são congruentes, isso significa que eles são muito iguais, são exatamente iguais. Determine as incógnitas nos casos, encontre as áreas das figuras abaixo. Então, vamos lá. Aqui, ó,
ele sinalizou esse ângulo com 2 tracinhos. No triângulo menor, ele também sinalizou esse ângulo com 2 tracinhos. O que a gente vai fazer? Quando você for resolver exercícios que envolvam a semelhança de triângulos, você vai pegar os lados opostos a esses ângulos e comparar na forma de uma fração, que é o procedimento que a gente fez antes. A gente vai fazer isso aqui agora. Oposto a esse ângulo duplo, eu tenho 10 no triângulo maior e no triângulo menor eu tenho x. Ok? O outro lado que eu tenho aqui é esse. Ó. O outro ângulo que eu tenho aqui, eu vou marcar com outra cor, é esse simples aqui. Esse ângulo simples, o oposto a ele, acontece a mesma coisa aqui no triângulo menor, tá? O oposto ao ângulo simples, no maior, é 8. No menor, é o y. Da mesma forma, ficou faltando um ângulo aqui que não foi representado. Então, o que a gente vai fazer? Esse ângulo aqui, já que ele não deu a medida, eu vou marcar ele com 3 tracinhos. Por quê? Só para diferenciar dos outros. Esse ângulo, ele se opõe ao 12 no triângulo maior e ao 6 no triângulo menor. Então, se eu fizer a mesma comparação, eu vou ter 12 sobre 6. Essas 3 frações, a gente vai deixá-las separadas por um sinal de igual. Tá? 3 frações separadas por um sinal de igual. E para resolver, eu vou separar 2 delas. Né? 2 delas, eu vou separar a segunda e a última, ou a primeira e a última. Por que não a segunda e a primeira? Porque aí eu teria 2 letras e uma única equação, e com isso provavelmente eu não conseguiria resolver. Então, beleza. Vou pegar essas 2 últimas frações aqui e vou resolver elas aqui no cantinho. Se eu fizer o que eu falei antes, ó, 2 frações separadas por um sinal de igual, multiplico cruzado. Tá? Então, multiplicando o cruzado, eu teria 12y igual a 8 vezes 6. Ok? 8 vezes 6 dá 48. O 12 que está multiplicando o y, eu vou jogar ele para o outro lado, passar ele para o outro lado, dividindo. Ok? 48 dividido por 12, o y vai ser igual a 48 dividido por 12, que é 4. Ok? Então, o y nesse triângulo menor vale 4. Se eu mantiver o procedimento agora, né, que eu sei o valor do y, depois que eu terminar de resolver, eu vou mostrar que tem um caminho mais rápido em alguns casos, não são todos. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar a primeira fração agora e vou repetir com a última. 10 sobre x igual a 12 sobre 6. Ok? Mesmo processo, 2 frações separadas por um sinal de igual, vou multiplicar cruzado. Então, ficaria 12x igual a 10 vezes 6. Ok? Então, x vai ser igual a 10 vezes 6, que é 60, dividido por 12. 60 dividido por 12, de acordo com a tabuada, é igual a 5. Então, x aqui vale 5. Ok? Perceba que você poderia, né? Deixa eu apagar isso aqui. Perceba que a relação entre eles é mais simples de ser identificada. Do 12 para o 6, ocorreu uma operação. Essa operação aqui, nesse caso, ela tem que ser obrigatoriamente de multiplicação e
Dei uma pancada no controle, no microfone. Não se assusta. Tá? Então, beleza. O que vai acontecer? Aqui. Do 12 para o 6 ocorreu uma operação. Essa operação foi a divisão por 2, certo? Divisão por 2. Se eu fizer o mesmo procedimento com as outras medidas do triângulo, tá? Outras medidas, outros lados, eu tenho que encontrar um resultado parecido. Então, 10 dividido por 2, eu vou encontrar o 5. O 8, o mesmo procedimento. Eu dividir por 2, encontraria o 4. Ao dividir por 2, a gente encontraria o 4. Ok? Só que essa relação, em alguns casos, não vai ser tão simples de identificar. E por isso, a gente precisa saber trabalhar elas ali e montar a comparação. Tá? Vamos chegar aqui, tentar resolver a segunda. Deixa eu apagar isso aqui para a gente começar de novo. Tá? Esperar isso aqui. Então vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer é resolver esse segundo probleminha aqui. O segundo lado, a letra B. Ó, vou montar 3 frações. As 3 frações elas vão funcionar na comparação. Como que eu monto isso? Ou eu pego os lados do triângulo maior e boto por cima, ou eu pego os lados do triângulo menor e boto por cima. Só que eu tenho que tomar um cuidado de fazer a mesma coisa com todos eles. Aqui tem um ângulo triplo. Esse ângulo triplo, ele está aqui no segundo triângulo. Ok? Os outros dois já estão marcados, então eu só posso pegar o que está faltando. Beleza. Então vamos lá. Agora eu vou montar a primeira fração. Se eu pegar o oposto ao primeiro ângulo no primeiro triângulo, eu tenho 6. Do lado oposto. Deixa eu apagar esse B ali para não confundir. Se eu pegar o lado oposto ao ângulo simples no triângulo maior, eu tenho 6. Fazendo a mesma coisa no triângulo menor, eu teria y. Sinalzinho de igual, certo? Peguei agora do segundo ângulo, o ângulo duplo. No triângulo maior eu tenho 9. No triângulo menor eu tenho 6. Por fim, o ângulo triplo. No triângulo maior teria x, no triângulo menor teria 8. Ok? Então, primeiro agora, eu vou escolher 2 frações, essas 2 frações, e vou tentar resolver. Como que eu resolvo isso? Multiplicando cruzado. Ok? Multiplicando cruzado. Então, vai ficar 9 vezes y igual a 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. E isso é igual a 9y. Só que o 9 ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, o y ele vai ser igual a 36 dividido por 9. 36 dividido por 9 é 4. Agora, falta descobrir o valor do x.
Por enquanto está tudo tranquilo, por enquanto está tudo fácil. Né? Os casos de semelhança não foram citados ainda, Francisco. Não foram citados. Os casos de semelhança a gente pode citar em uma outra oportunidade. Caso você queira, a gente cita cada um deles, eu mostro cada um deles. Beleza? Vamos lá. Eu quero descobrir o valor do x aqui agora. Hoje eu vou só corrigir a lista, Francisco. Se você quiser, depois, na próxima aula, semana que vem, eu mostro para você quais são os casos. Show? Então, vamos lá. Vou multiplicar cruzado a segundo par de frações. Tá? Eu tenho aqui 9 sextos e x sobre 8. Multiplicando cruzado, você vai ficar com 6x igual a 9 vezes 8. X vai ser igual a 9 vezes 8, que é 72, dividido por 6. X é igual a quanto? 12. Certo? Se 10 vezes 6 dá 60, 60 mais 12 é 2 vezes 6. Então, 72 dividido por 6 dá 12. Ok? Vamos lá, vamos descendo mais um pouquinho aqui. Então, com isso, a gente descobriu o valor de x nas duas letras, na letra A e na letra B. João Marcelo, você já tinha feito essa lista aí? Você já conseguiu? Esses exercícios a gente chegou a corrigir em sala ou não? Não chegou a corrigir esses ainda não, né? Vamos lá. Se alfa é igual a beta, exercício de número 3, não corrigimos. Então vamos corrigir. Você chegou a fazer eles, o resultado seu está batendo? Se eu botar para aparecer, se eu botar para aparecer a minha cara na frente do cálculo, me avisa aí para não ficar atrapalhando a vida de vocês. Vamos lá. O que esse exercício está dizendo? Que alfa e beta são dois ângulos iguais, tá? Então eu tenho alfa aqui. Vamos corrigir, então. O alfa aqui e o beta aqui. O valor deles, para mim, para a gente aqui, não vai interessar. O que a gente precisa lembrar aqui é só dizer que eles são iguais, então os lados opostos a eles serão semelhantes. Por que isso? Olha só. Vocês aprenderam, ou talvez não tenham aprendido, mas quando você tem um ponto aqui e tem um ângulo para a direita, um ângulo para a esquerda, esses dois ângulos que são opostos por um vértice comum, obrigatoriamente eles são iguais. Então eles têm que ter o mesmo valor. Tá bom? Se eles têm que ter o mesmo valor, a partir de agora, o que a gente vai fazer? Vai usar essa situação. Ah, tá. Eles têm o mesmo valor e, além disso, né, se eu tenho alfa igual a beta, eu já tenho dois ângulos iguais. Quando você acrescenta mais dois ângulos iguais, né, esses dois ângulos que eu marquei agora, como a soma dos ângulos internos tem que ser 180, né, se eu chamar esse ângulo aqui de θ, esse ângulo aqui também é θ, tá? E como a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, alfa mais θ mais esse cara aqui, que é o ângulo triplo, tem que ser igual para os dois triângulos, né? Porque se o alfa é igual ao beta, né? Alfa mais θ mais esse ângulo aqui de baixo, vou chamar ele de quê?
Deixa eu ver uma letra para chamar. Vou chamar ele de Z, só porque não tem aqui. O ângulo Z aqui, Zulu, somado com ele aqui tem que dar 180, tá bom? E aí o que acontece? Se esse triângulo ele tem dois ângulos que são, se eles têm dois ângulos que são iguais, o terceiro ângulo, por consequência disso, também é igual. Então esse ângulo daqui de baixo também vale Z, tá? Esse ângulo θ, ele é igual porque ele é o oposto por esse vértice aqui, tá bom? Então vamos lá. Agora que eu já garanti que esses triângulos são semelhantes, eu vou deixar marcado só os ângulos, tá? Vou apagar isso daqui. E aí a gente vai resolver. Tá atrasando a imagem, o áudio, tá com algum delay aí para vocês, tá com algum barulho? Vamos lá. Tá certinho? Beleza. Então, esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo duplo. Ele é igual para os dois, certo? E esse último aqui, o ângulo triplo, que tem que ser igual para os dois. Tem que ser igual por causa daquilo que eu falei, né? Se dois triângulos têm dois ângulos que são semelhantes, o terceiro triângulo ele também tem que ser semelhante, tá bom? Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou montar as minhas frações. Montando as minhas frações aqui, ó. Oposto ao alfa no triângulo maior. Vou diminuir um pouquinho mais a ponta. Oposto ao alfa no triângulo maior é o 8. Oposto ao beta, que é igual ao alfa no triângulo menor, 6. Oposto ao ângulo duplo no triângulo maior, que é esse aqui, eu tenho y. No triângulo menor, que é esse aqui, eu tenho 8. Fazendo a mesma coisa agora, só que com ângulo triplo, eu tenho 12 no triângulo maior, oposto a ele, e eu tenho x no triângulo menor, oposto a ele. 3 frações, sinal de igual entre elas. O que eu vou fazer agora? Vou pegar duas e vou multiplicar cruzado. Vou separar primeiro essas duas primeiras aqui. Tá? A chave ficou horrível, vamos refazer. Isso. Multiplicando cruzado aqui, você teria 6y igual a 8 vezes 8, certo? 8 vezes 8, que é 64. Então, 8 vezes 8. 8 vezes 8. Então, oposto ao alfa, 8, 6. Oposto ao ângulo duplo, y8. Beleza. Então, 6y seria igual a 8 vezes 8, que é 64. O y, ele vai ser o 64 dividido por 6. Ok? 64 dividido por 6 não vai dar um número exato, não. Então, ele seria igual aqui, se eu simplificar, deixa eu simplificar isso aqui, é 64 dividido por 6. Uma vez ali, certo? Dá 6 aqui embaixo, faz a subtração, deu 0. Desceu 4, não dá para dividir, e agora faço o quê? Acrescento um 0 aqui, certo? Ou não? E aí, o que vocês acham?
Então vamos lá. Vou acrescentar o zero aqui agora, certo? Vou botar vírgula. Faço o que agora? Multiplico esse número por quanto? Vou multiplicar ele por 6. 6 vezes 6, 36. Certo? 36 daqui vai sobrar 4. Eu vou ter que acrescentar mais o zero. E a partir daqui eu vou repetir. Então significa que esse número vai ser igual a 10,666. Ok? Show? Então vamos lá. Encontrei o valor do y. Agora eu vou atrás do valor do x. Vou usar outra caneta. Vou multiplicar cruzado aqui. Vou multiplicar cruzado com essa ou com a primeira? Tanto faz, tá? Nesse caso aqui eu vou usar a primeira mesmo. Só colocar o sinal de igual aqui de novo. E vou repetir as duas frações aqui no cantinho do lado aqui, ó. Vai ficar 12 sobre x igual a 8 sobre 6. Então, 8x igual a 12 vezes 6. 10 vezes 6 dá 60. 6 vezes 2, 12. 60 mais 12, 72. Isso é igual a x. O 8 já passou dividindo, então ficou 72 dividido por 8. 72 dividido por 8 é 9. Encontrei o valor do x e do y. Ok? Então x vale 9, o y vale 10,66 aproximadamente. Se eu quisesse, eu poderia escrever esse número na forma de fração, tá? 64 sobre 6, se eu simplificar por 2, dividindo por 2 aqui, você ficaria com 32 sobre 3, 32 terços, que é a mesma coisa, tá? Aí fica a seu critério como que você vai deixar a resposta. Vamos para a letra B. 9 e 11, vamos conferir. Ó, as duas primeiras frações daqui, eu montei 8 sobre 6, 8 sobre 6, y sobre 8. Então, não está errado, não. Se você aproximou para 11, é compreensível, tá? Mas a resposta correta não é 11, não. Então, só observa o seguinte. Deram o mesmo? Deram 11 também? Aguardando o Francisco responder. Elas deram 11 também? 11? Espera aí, vamos conferir isso aqui. Porque, pensa comigo aqui, ó. A primeira fração, o lado oposto ao alfa é 8 sobre 6, né? 8 do maior e 6 do menor, ok? Ah, tá, mesma dízima. Ok. Não, João, você não fez errado. Você talvez tenha aproximado por um valor aqui, o 10,66666, ele está mais próximo do 11 do que do 10, mas mesmo assim a conta não dá 11, exatamente. Ela vai dar 10,666. Isso. Isso aí. É isso aí, tá? Vamos para o próximo? Vamos lá. No segundo caso, fica um pouquinho mais complicado de entender, porque as pessoas elas têm que ter uma habilidade de reconstruir essa imagem
conforme a necessidade. E essa habilidade, nem todo mundo consegue fazer isso de forma tranquila, tá? Isso, acho que quando você dividir o 64 por 6, 64 por 6 vai dar esse valor que a gente falou mesmo, 10,666, tá? Vamos resolver isso daqui. O que acontece? Quando você tem dois triângulos assim, esse triângulo aqui, ele tem um ângulo que é comum aos dois triângulos, concorda? Esse triângulo maior, vou chamar de... Viu? É por isso que os alunos ficam perguntando por que eu uso a seta do mouse grande. A seta do mouse nem está aparecendo aqui. Aqui eu vou chamar de B e aqui eu vou chamar de C. Ok? Então, esses três pontos do triângulo maior, né, eu tenho um ponto em comum para o triângulo menor. Tá? O ponto em comum é o B. Vou chamar isso aqui de M e isso aqui de N. O que acontece aqui? O ângulo beta ele está para baixo. Só que no triângulo maior, ele está para cima. Então, nem todo mundo tem essa habilidade de movimentar a imagem na cabeça para conseguir fazer essa construção. Então, o que eu sugiro? Vamos fazer a comparação através dos ângulos. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que eu vou usar o símbolo duplo aqui, ele serve tanto para o triângulo menor quanto para o triângulo maior. Aí aqui, ó, você tem um ângulo que falta. No M, você tem um ângulo que falta, que eu vou chamar de ângulo triplo. Esse ângulo triplo, ele aparece aonde no triângulo maior? Ele aparece na parte de baixo. Ele aparece na parte de baixo aqui, ó. Ele aparece na parte de baixo. Então, o que a pessoa teria que ter a habilidade de... Teria que ter, não. Ela teria que desenvolver a habilidade de fazer isso mentalmente. É isso aqui, ó. Eu vou reconstruir o triângulo menor. Nunca mais eu faço a linha tão retinha, falei? Certo? Vou reconstruir o triângulo menor. Aqui. O triângulo menor. Certo? Onde aqui eu tenho o ponto B, o ângulo mas como é possível afirmar que os triângulos são semelhantes não sendo pelo enunciado da questão? Não sendo pelo enunciado da questão, então, para você entender, quando eu digo para você que o triângulo ele tem ângulos iguais, né? Se o texto seria possível determinar se os lados fossem paralelos, sim, seria. Tem alguns exercícios que a gente vai ver isso aqui mais para baixo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que faz nesse caso, tá ok? Deixa só a gente descer um pouquinho mais que eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Então aqui, ó, o que acontece? Eu tenho que inverter a posição do M com o N, né? Eu tenho que inverter a posição dos dois. Isso, alfa e beta. Ele falou a relação alfa e beta no enunciado. Ele disse que alfa e beta são iguais, tá? Aqui, ó, eu vou inverter a posição dos dois girando esse triângulo, tá? Eu vou girar esse triângulo. O que vai acontecer? Quando você gira esse triângulo, ele vai ficar assim, ó. O N vem aqui para cima e o M vem aqui para baixo. Deixa eu fazer o M igual. Ok? O M vem para cima, vem para baixo e o N. E aí eu posso colocar os ângulos na mesma posição, tá? Na mesma posição que estavam os outros. O N está aqui, esse é o ângulo beta, e aqui eu tenho o ângulo B, que é duplo. Quais são as medidas que eu tenho?
isso daqui, a distância entre os pontos M e N vale 4. O lado oposto ao ângulo triplo, que é o M, o valor dos ângulos. Não, mas a gente não precisa calcular valor de ângulo agora, tá? Você percebeu como é que foi feita a separação dos ângulos aqui? Ó. Eu só marquei os ângulos que já estavam valor grande, valor pequeno. Não entendi. Tá. Vamos voltar. Você quer que eu fale do primeiro, da letra A? Que é o valor do triângulo. Tá. Deixa eu terminar de montar essa daqui para ver se vai te ajudar. Olha só. Eu reordenei o triângulo menor, tá? Então, essa figura que eu fiz aqui em cima, ó, eu só peguei o triângulo menor e coloquei para lá, tá? Eu inverti o triângulo menor e coloquei ele lá para cima, tá bom? Ó, do lado entre o M e o B, qual a medida que eu tenho? Entre o M e o B, a medida que eu tenho é 8, que é essa medida aqui, certo? Agora, do lado entre o N e o B, entre o N e o B, eu tenho o Y. Então, eu vou colocar o Y aqui em cima. Ok? Feito isso, eu posso apagar esses desenhos todos aqui, tá? Porque eu consegui tirar daquela imagem o triângulo menor e refiz ele numa posição onde os dois ficam semelhantes, tá? Por isso que eu falei, às vezes as pessoas elas têm dificuldade de acessar essa capacidade de fazer a movimentação da imagem na cabeça. Então, o que eu sugiro para vocês? Não faz a construção em separado, tá? Não faz a construção em separado. O que você vai fazer? Você vai analisar os ângulos opostos, que nem eu vou fazer aqui agora. O que está acontecendo aqui? Eu tenho o ângulo oposto ao beta no triângulo menor, o lado oposto ao beta no triângulo menor, vale 8. No triângulo maior, ele vale quanto? O mesmo que o oposto ao alfa. Quem é o oposto ao alfa? Tudo isso aqui, ó. Toda essa medida é oposta ao alfa. Então, vai ficar y mais 2. Ok? Agora, o ângulo duplo. O ângulo duplo no triângulo menor, perceba que eu comecei pelo triângulo menor agora, tá? O ângulo duplo no triângulo menor é o 4. O ângulo duplo no triângulo maior, o oposto ao ângulo duplo no triângulo maior, é o 6. O lado oposto. Ok? Agora, o ângulo triplo no triângulo menor vale y. E o ângulo triplo no triângulo maior vale esse pedacinho aqui de cima. Tudo isso aqui de cima, daqui até aqui embaixo. Tudo isso ali vale x mais 8.
ok? Então, o que eu vou fazer? Isso aqui, eu vou escolher duas frações e... Minha dúvida é, tipo, valores das medidas do triângulo. Só que quando fica junto com o triângulo maior igual. Isso, eu sei, é isso que eu estou falando. A grande maioria das pessoas se embola nisso. Tem que tomar cuidado. Ou você reconstrói o triângulo ele separado, ou então você tenta pegar só pelos ângulos opostos. E isso não é normal, ou não é normal não. Não é fácil de todo mundo conseguir fazer, tá? Peguei as duas primeiras frações. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado, tá? Multiplicando cruzado aqui, você vai ter 6 vezes 8. Vamos organizar aqui. 4 vezes y mais 2. 4 vezes y mais 2 igual a 6 vezes 8. Aqui do lado esquerdo eu tenho que aplicar distributivo. Então eu vou fazer 4 vezes y e 4 vezes 2. 4 vezes y, 4y. Mais 4 vezes 2, 8. Do lado direito, 6 vezes 8, 48. Ok? O 8 agora vai passar para o lado direito, fica 4y igual a 48 menos 8, 4y igual a 40, certo? Isso significa que o y é igual a 40 sobre 4, que é 10. Então, o y vale 10, ok? Feito isso, agora eu posso usar as duas últimas frações, tá, para resolver o valor do x. As duas últimas frações eu tenho 4 sobre 6, só reescrevendo elas, tá? No lugar do y agora, né, seria o y aqui, embaixo x mais 8, só que no lugar do y, ao invés de entrar o y, vai entrar o 10, tá? Vou trocar o y pelo 10. Aqui fica 10, que é o valor do y. Procedimento padrão, duas frações separadas por um sinal de igual, multiplico cruzado. Então vai ficar 4 vezes x mais 8, x mais 8, igual ao que? 6 vezes 10. 6 vezes 10, 60. Aqui do lado esquerdo, de novo, a distributiva. Então vai ficar 4x mais 32. 4x mais 32, certo? E agora eu vou isolar o x, entrar no processo para isolar o x, tá? Aqui eu acho que eu dei mole, eu podia ter feito diferente, mas nesse caso eu vou deixar assim, no próximo eu vou fazer diferente para mostrar para vocês outro caminho para resolver a equação de primeiro grau, tá? O 60 eu vou repetir, o 32 passa para o outro lado ficando negativo, e aqui do lado esquerdo fica só o 4x. 4x é igual a 60, tira 30, dá 30, tira 2, 28, certo? O x vai ser igual a 28 sobre 4, 28 sobre 4, o x é igual a 7. Beleza? E aí, conseguiram resolver? Bateu o resultado com o resultado de vocês? O resultado deu diferente.
Falei para mim avisar, ninguém avisou. Mesmo resultado, show de bola. Então, vamos continuar agora. Deixa eu dar uma reduzida aqui. Vamos para licença, é isso aí. Esse é o caminho ideal, tá? Você não precisa separar os triângulos para começar a fazer. Vamos resolver isso aqui na 4. Ó. Determine o valor das incógnitas nos casos de semelhança abaixo. Tá. Aqui, o que está acontecendo? Eu tenho dois ângulos semelhantes, né, alfa para os dois, certo? E esse ângulo aqui de baixo, ó, ele é igual para os dois triângulos. Eu vou usar ele como ângulo duplo, tá? Vou identificar ele como ângulo duplo, exatamente igual a gente fez lá no outro, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui, quando a gente identifica que ele é igual para os dois, ele já me ajuda. Por quê? A partir de agora, eu só tenho um ângulo faltando, que é esse ângulo daqui de cima, que é o ângulo triplo, certo? Esse é o ângulo triplo. E esse ângulo triplo, ele tem que aparecer no triângulo maior também. Por quê? Como os dois triângulos têm dois ângulos semelhantes, certo? E o lado aqui oposto ao alfa, ele pertence aos dois triângulos, né? Então esses dois triângulos, eles são semelhantes. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar o procedimento que o João falou aí. Eu vou usar os ângulos para identificar os lados opostos. Ó. O ângulo triplo, ele está aqui, no triângulo maior. Ok? Agora eu vou montar minha proporção, minha proporção com as três frações, minha igualdade de frações aqui. Ó. Se eu pegar o triângulo maior, o lado oposto ao alfa, vale x. O lado oposto ao alfa no triângulo menor, vale 4. Ok? O lado oposto ao ângulo duplo, que é esse daqui, no triângulo maior. O lado oposto é o 5. Esse 5 aqui, tá? Vale 5. O lado oposto ao ângulo duplo no triângulo menor é esse lado aqui, que é o y. Tá? Aqui vai ficar y. E agora falta o oposto ao ângulo triplo. O oposto ao ângulo triplo no triângulo, né? No triângulo menor é o x, mas eu tenho que começar do maior. Começar do maior para manter a ordem. Então, mantendo a ordem, né? O oposto aqui vai valer tudo isso. Quanto vale tudo isso? Bom, se um pedaço vale 4, outro vale 5, o oposto ao ângulo triplo no maior vale 9. O oposto ao ângulo triplo no menor vale x. O que eu vou fazer? Vou escolher duas frações dessa aqui e multiplicar cruzado. Observem que nenhuma delas ficou sem letra, né? Todas elas ficaram com letra. Então eu tenho que pegar primeiro as duas que possuem a mesma letra, porque senão eu vou ter que cair num sistema de equações para resolver. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar essa fração e essa fração aqui para resolver. Para resolver isso, você vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar as duas e vai reescrever aqui x sobre 4 igual
A9 sobre x, certo? 9 sobre x, e agora eu vou multiplicar cruzado. Beleza, Rafael? O que a gente faz agora? Multiplica cruzado? Isso aí, vai ficar com x vezes x, x ao quadrado. E 4 vezes 9, 4 vezes 9, que dá 36. Então aqui vai ficar x ao quadrado igual a 36. Se x ao quadrado é igual a 36, x é igual a raiz quadrada de 36. X é igual a 6. Ok? Então o valor do x é 6. Agora que eu descobri o valor do x, eu posso usar ele para descobrir o valor do y. Então vou reescrever agora a fração 5y, 5 sobre y, desculpa, e vou igualar ela à última fração, que é 9 sobre x. Só que no lugar do x, eu vou botar o valor dele. No lugar do x, eu vou colocar 6. Nesse ponto, vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, você vai ter y vezes 9 igual a 5 vezes 6. Y vai ser igual a 5 vezes 6 dá 30. Certo? Y vai ser igual a 30 sobre 9. Nesse caso aqui, o que acontece? Se você quiser, você pode dividir, mas o número não vai dar exato. Qual é o conselho que eu dou? Simplifica por 3. Se você simplificar por 3, o y vai ser igual a 10 terços. E assim você já tem a resposta. Se você quiser dividir, você vai dividir 10 por 3, e aí vai ficar lá 3,333 e dízima periódica. Ok? Beleza? Tá dando para acompanhar, tô indo rápido demais. Resultado de quem fez aí bateu. Show de bola. Beleza. Vamos tentar fazer isso aqui na letra B. É a mesma questão ainda, só que agora a gente vai fazer a letra B dela, tá? O que vai acontecer? 4A, você não conseguiu resolver, mas conseguiu entender agora? Conseguiu entender ela agora? Sim, são parecidas, é isso. Elas são bem parecidas com a questão anterior. Só foram alteradas ali, tá? Vamos lá. Vamos tentar resolver essa letra B aqui. Ó, eu tenho dois triângulos, certo? Eles têm um ângulo igual, que é o alfa, e eles têm um ângulo comum. Esse ângulo comum é o C. Bom, mas espera aí. Se o ângulo C é comum para os dois, o ângulo que falta aqui do triângulo menor seria o ângulo triplo, obrigatoriamente também é igual para os dois. Então agora eu preciso saber reordenar isso, ok? Vamos lá. Onde estaria o ângulo triplo agora? Onde estaria esse ângulo triplo? Em qual posição? Ele estaria aqui
ou estaria aqui, no triângulo maior? O ângulo triplo no triângulo maior, essa parte aqui, é a parte que pode complicar um pouquinho na hora de identificar. O ângulo triplo no triângulo maior, ele vai ser esse ângulo aqui, ó. Tá? Esse ângulo aqui. Esse é o ângulo triplo. Ok? Feito isso, a gente pode começar a resolver. Identifiquei os três ângulos. E agora, o que eu faço? Esse aqui. Esse é o ângulo triplo. Esse. Vamos lá, vamos começar a montar minha proporção aqui. Oposto ao alfa no triângulo maior, quem está? No triângulo maior, oposto ao alfa é o 6. Oposto ao alfa no triângulo menor, eu tenho 4. Oposto ao ângulo duplo no triângulo maior, eu tenho x. No triângulo menor, tem 5. Beleza. E agora? Falta o ângulo triplo. No triângulo maior, o ângulo triplo, o oposto a ele, vale y mais 4. Y mais 4. No triângulo menor, o oposto ao ângulo triplo vale 6. Ok? Feito isso, agora eu tenho que simplificar, juntar duas frações e resolver uma das incógnitas. Ou eu escolho a primeira e a última, ou escolho a primeira e a segunda. Vou começar com a primeira e a segunda. Começo com a primeira e a segunda. Eu vou ter 4 vezes x, 4 vezes x, igual a 4 vezes x igual a 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. Então ficou x igual a 30. O 4 passa dividindo. Então x é igual a 4 sobre 30. E a divisão não vai dar exata. Então a gente vai simplificar esse valor. Simplificando isso daqui por 2, você ficaria com 15 meios. Esse é o valor do x. Agora, eu vou pegar a primeira e a última fração, e vou resolver o valor do y. Temos lá 6 sobre 4 igual a y mais 4 sobre 6. Multiplicando cruzado isso daqui, eu vou ficar com 4 vezes y mais 4 igual a 6 vezes 6. 6 vezes 6. Aplicando a distributiva do lado esquerdo, aqui foi o que eu falei antes, ó. Eu não vou aplicar distributiva aqui não. Eu vou fazer diferente. Vai ficar 4 vezes y mais 4 igual a 6 vezes 6, que é 36, não vai? Esse 4 daqui, ó, ao invés de aplicar distributiva, eu vou tacar ele para o outro lado lá fazendo a divisão. Fazendo a divisão, você vai ficar com y mais 4 igual a 36 sobre 4. 36 dividido por 4 dá 9. E isso é igual a y mais 4. Como eu tenho que passar o 4 para o outro lado, passando o 4 para o outro lado, vai ficar assim, ó, y igual a 9 menos 4. O y, então,
vale 5. Ok? Então, os valores do x e do y são esses. O x vale 15,5 e o y vale 5. Ok? Vamos nessa. Alguma dúvida com relação a isso daí? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Então vamos continuar. Vou descer aqui. Vamos nessa. Continua com a mesma ideia. Mesma questão. 4. Caso de semelhança. Pelo que eu entendi, vai ficar gravado para depois. Mas eu vou terminar de resolver essa última questão aqui. E aí a gente volta outro dia para resolver o resto. Porque senão vai ficar muito longa também. Pode haver o mesmo ângulo entre pares de segmentos de reta de tamanho diferente. Pode haver o mesmo ângulo entre pares de segmentos de retas de tamanho diferente. Vê se você consegue enxergar isso aqui, Francisco. Eu tenho aqui, ó, na letra C, se eu entendi a sua pergunta, eu tenho um ângulo de abertura e aqui eu tenho duas retas que são paralelas, tá? Essas duas retas paralelas, elas têm tamanhos diferentes. Aqui eu tenho 12 e no pedaço lá de baixo eu tenho 21. Se eu entendi a sua pergunta, tem sim. Porque imagina que você abre o braço, certo? Tá lá com dois lasers apontados, um para um lado e outro para o outro. Fica um pouquinho complicado de entender a pergunta, tá? Fica um pouquinho complicado. Vamos ver se vocês conseguem entender para a gente resolver essa questão aqui, tá? Vamos ver se vocês conseguem acompanhar aqui. Eu tenho um triângulo grande, é o comprimento das retas que determina o comprimento do ângulo, o ângulo determina o comprimento das retas. Cara, o ângulo ele vai ser determinado pela inclinação entre as duas retas, tá? Ele vai determinar a abertura em cada ponto, dependendo da distância. Aqui, ó, se você observar esse ângulo que eu estou marcando aqui na tela, conforme eu vou me afastando dele, cada reta que eu traçar aqui, ela vai ter um tamanho maior. Cada segmento de reta, pedaço de reta que eu traçar aqui, ele vai ter um tamanho maior, tá? Mas a reta do lado esquerdo e a reta do lado direito, elas não determinam, devido ao seu tamanho, o tamanho do ângulo. Elas determinam o tamanho do ângulo pela abertura entre elas. Se eu entendi a pergunta direito. Mas vamos tentar resolver esse valor de x aqui para ver se é tão difícil quanto parece. Vamos comigo aqui, ó.
eu tenho um triângulo menor, certo? E eu tenho um triângulo maior. Desses dois triângulos, a gente só tem duas informações, né? Esse ângulo de cima é igual e as duas bases aqui, ó, ele não falou na figura, mas era para ter sinalizado que elas são paralelas. Tá. Então tá bom. Se respondeu, tá ótimo. Vamos lá. Esse ângulo aqui de cima é igual, certo? O ângulo de cima é igual. Acabei de fazer o símbolo do Batman sem querer, mas esse ângulo de cima ali é igual, beleza? E essas duas retas R e S são paralelas, certo? Se elas são paralelas e fazem parte de um mesmo triângulo, obrigatoriamente os triângulos formados são semelhantes. Tá, mas como assim? O que eu vou fazer? A gente vai pegar a base do triângulo menor, que é 12, e vai comparar com a base do triângulo maior, que é 21. 21. A outra informação que é a imagem, a gente vai usar as retas para achar as medidas do lado. Não, ele não quer a medida do lado, ele quer a distância entre as duas bases aqui. Ele quer a distância x entre a base do triângulo menor e a base do triângulo maior. É isso que ele quer, mas vamos chegar lá. Ó, a altura do triângulo menor é 8, ok? A altura do triângulo maior vale quanto? Vale todo esse pedaço aqui, ó, daqui de cima até aqui embaixo. Daqui de cima até aqui embaixo vale 8 mais x. Certo? Todo esse pedaço de cima vale 8 mais x. A altura do triângulo maior vale 8 mais x. Então aqui, 8 mais x ou x mais 8. A soma me permite fazer essa troca. Ok? Ah, mas tá faltando o lado aqui. Não precisa, você não precisa ter todos os lados do triângulo ali para resolver. Ele só quer que você identifique o valor de x. Então você só precisa de dois lados de dois triângulos para comparar, tá? Então, feita essa comparação aqui, né, feita essa proporção, eu vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, você vai ficar com 12 vezes x mais 8 igual a 21 vezes 8. O 12 vou jogar para o outro lado dividindo. Então, vai para o outro lado dividindo, certo? E vai ficar do lado esquerdo x mais 8. X mais 8. Aí, olha só. 21 vezes 8 dividido por 12. Cara, número grande, vou multiplicar, beleza, vai lá e faz isso. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. 21 não é 3 vezes 7? É 3 vezes 7. O 8 não é 4 vezes 2? Então, aqui em cima, eu transformei esses números em multiplicações mais interessantes. Ah, por que você fez isso? Porque, olha só, o 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Ou 3 vezes 4. E aí aqui, ó, pego o vermelho e corto. O que sobrou tá na frente. Beleza. Deixa eu fazer de novo aqui. Vou tentar agora para baixo. Vou de cá. Vamos lá. Aqui, o 21, ele é a mesma coisa que 3 vezes 7. O 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Tudo isso dividido por 12.
O 12 é a mesma coisa que 3 vezes 4. Rafael, eu preciso lembrar disso? Não, cara, eu gosto de lembrar disso porque essa simplificação ela vai facilitar minha vida milhões de vezes. Então agora eu só tenho que multiplicar o 7 vezes o 2, que dá 14. Então, x mais 8 é igual a 7 vezes 2. X é igual a 14. O 8 passou para o outro lado subtraindo. Menos 8. X é igual a 6. Então significa que a altura desse triângulo maior vai ser 8 mais x. 8 mais x. 8 mais 6. 14. Beleza? Bem mais tranquilo do que parecia então, né? Deixar a câmera aqui mesmo. Vamos lá. Aqui, ó, lá em cima eu tenho um ângulo comum aos dois triângulos. E a reta R e S são paralelas. O que eu vou fazer? Eu vou comparar a base do triângulo menor, que é x, dividido pela base do triângulo maior. Como que calcula o valor? Qual o valor? Da altura nessa figura aqui? Vamos lá. Dessa letra, essa aqui é a letra D. Se não tem valor, eu quero calcular o valor de x. Vamos montar a proporção primeiro. Para montar a proporção primeiro, eu vou pegar a base do triângulo menor, que é o triângulo de cima, x, dividir pela base do triângulo maior. A base do triângulo maior é 12. Agora, eu tenho qual é a altura do triângulo menor. A altura do triângulo menor é esse pedaço aqui de cima, certo? Esse pedaço aqui de cima. Bom, se tudo isso daqui desse topo até o S lá embaixo vale 8, esse pedaço aqui de cima vale 8 menos o que cortou do x. Então vai ficar 8 menos x. Então esse pedaço aqui de cima, ó, ele vale 8 menos x. Então vamos lá, vamos comparar agora. Eu peguei primeiro a base do menor, depois dividi pela base do maior. Vou fazer a mesma coisa agora. Vou pegar a altura do menor, que é 8, menos x, e dividir pela altura do maior. Qual é a altura do maior? 8. Beleza, já tenho as duas frações que eu preciso para comparar. Agora eu vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, você vai ter 8x igual a 12 vezes 8 menos x. Ok? Agora aqui, não vou indicar muito a fazer aquele procedimento que a gente fez antes, que era a simplificação. O que eu vou indicar? Faz a distributiva e depois você isola o x. Então vai ficar 8x igual a 12 vezes 8. 10 vezes 8 dá 80, mais 2 vezes 8, que é 16. 80 mais 16 dá 96. Menos 12 vezes x. 12x. Ok? Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar o 12x para o lado esquerdo. Então, eu vou ficar com 8x menos 12. Menos não, né? Passou para o outro lado, fica mais... Porque ele trocou de lado, troca de sinal também. Então, ficou 12x.
igual a 96. 8x mais 12x dá 20x. Isso é igual a 96. O x, então, vai ser igual a 96 dividido por 20. Como é que eu divido isso daqui? Vai ficar 96 dividido por 20. Só que, malandramente, eu vou dividir ele por 2, né? Divido o 96 por 2. Depois eu divido ele por 10. Dividindo ele por 2, vai ficar 4. 4 vezes 2 dá 8. Subtraindo isso aqui dá 1. Desce o 6. Boto o 8 aqui, certo? Então agora vai ficar 8 vezes 2, 16. 16. Fazendo a subtração aqui, dá 0. Beleza? Então, chegou nesse ponto aqui, tira essa vírgula daqui. Agora o que eu tenho que lembrar? Antes de resolver, se eu tivesse dividido esse número 96 por 2, daria 48. Como tem o 0 ali, significa que eu tenho que dividir de novo por 10. Então a vírgula desse número ela vai andar uma casa. Então fica x igual a 4,8 unidades de comprimento. Ok? Bem mais simples do que parecia no começo, certo? Isso aconteceu, acho que tá bom. É isso. Vamos fechar com essa daqui. Na próxima live a gente termina de fazer os casos de semelhança e as outras questões que caíram no concurso público envolvendo esse assunto. Ok? Para quem assistiu aí até agora, obrigado pela paciência, pela participação. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou tentar deixar esse arquivo guardado aqui para gente, para quem não assistiu poder assistir depois. Fala comigo, João Marcelo. Isso. Aí o que ficou fica para a próxima aula. Só avisa lá o pessoal do grupo que eu queria que tivesse mais participação deles lá. Ok? Deixa eu encerrar aqui e a gente se vê na próxima. Valeu! Eu que agradeço.